Pessoas de todo mundo estão ouvindo o chamado do Espírito Santo e elas já estão sendo alinhadas e posicionadas para esse grande avivamento que tantos estão profetizando. Na verdade, esse grande clamor que já existe no coração desse povo, dessa geração, é ver o céu invadindo a terra. Então, eu quero que você imagine agora você, aonde você está, vivendo tudo que você leu em Atos, aqui nos dias de hoje. Se imagine sendo capacitado a começar a ver tudo aquilo que Deus tem já destinado para você. E para pensar que muitas vezes aquilo que te impede de cumprir o desejo mais genuíno do coração de Deus para a tua vida pode ser porque você nunca desenvolveu essa paixão por alguma, sei lá, insegurança pessoal, ou por ter acreditado em tantas mentiras faladas sobre você mesmo. Então imagina você sendo enraizado na verdade, nos princípios do reino de Deus na sua vida. Isso vai te levar a atuar com mais alegria, com mais segurança, mais ousadia, mais confiança, com uma visão clara do seu futuro em Deus. Você vai ser reconhecido por aquilo que você está sendo construído como legado eterno de trazer o céu aqui na terra. E por conta disso, você vai poder impactar tanta gente, na verdade milhares e milhões até de pessoas, através de um relacionamento profundo e íntimo com Jesus, ouvindo e se movendo ao som da sua voz, e melhor ainda, ao lado de uma comunidade forte de pessoas que estão junto com você nesse mesmo processo. É isso que eu chamo de estar equipado para ter clareza sobre o seu chamado, andar no sobrenatural de forma natural e alcançar o seu next level. E é para tornar isso possível na sua vida que iniciamos a Escola Dunamis e o nosso evento online que você está participando agorinha. E ainda nesse vídeo você vai descobrir como começar a viver o Dunamis Lifestyle. Deixa eu contar um pouquinho da minha história caso você não me conheça. Eu sou casado com a Júnia e eu tenho 2 filhos, o Zeca e o Coa. Além de ser marido e além de ser pai, eu também sou pastor. Eu pastoreio uma igreja aqui em São Paulo, capital, uma igreja que está crescendo a cada vez mais, com bastante famílias e de todas as gerações. Por final de semana são 3.000 pessoas que passam pelos nossos cultos. Eu também estou liderando aquilo que nós conhecemos como Dunamis Movement. Através dos Pockets, a nossa iniciativa nas universidades, estamos em mais de 200 universidades, todas as semanas, cultuando o Senhor, trazendo a presença dEle, e também indo atrás do perdido dentro da faculdade. Temos também as conferências que estão rodando ao redor do mundo e também diversas outras iniciativas de justiça social, que é algo que é muito próximo ao meu coração. Sim, a gente tem muita coisa acontecendo, mas deixa eu te explicar como tudo começou. Foi alguns anos atrás, quando eu estava muito louco numa balada, longe de Deus, coração gelado, vivendo só para mim mesmo, e de repente, quando eu pensava que a minha vida seria terminar a faculdade, arranjar um emprego, fazer o meu dinheiro e viver só para os meus prazeres, o Espírito Santo veio no meio da pista de dança, me envolveu e eu fiquei sóbrio imediatamente. Eu comecei a chorar no meio da pista de dança como se eu estivesse no altar. Levantei minhas mãos e falei: Deus, não dá mais, não consigo mais ficar correndo e fugindo. Fui criado na igreja, eu tinha tantas profecias acerca da minha vida. Eu tinha pais e tios e familiares que sempre estiveram orando por mim. Fui cercado por isso que nós conhecemos como o reino de Deus. Mas em algum momento da minha rebeldia eu pensei que eu ia viver por mim mesmo. E naquela noite o Espírito Santo me surpreendeu, me resgatou, falou: olha, eu tenho uma aventura para você. Eu saí correndo, fui pro banheiro, joguei água na minha cara, eu falei: Espírito Santo, se é para ser assim, eu quero viver uma aventura contigo. Sabe, eu tava cansado de viver religião por religião e era algo que estava no meu coração muito entediado, o meu coração estava dormente e naquele momento eu senti meu coração voltar a viver. Eu falei: Deus, se eu posso andar contigo e viver Atos, sabe, eu lia a Bíblia, eu lia o livro de Atos e eu achava aquilo lá incrível, mas sei lá, uma mentira entrou na minha cabeça pensando que aquelas coisas lá pode até acontecer, mas não ia acontecer comigo. E eu falei: Deus, se for para acontecer que nem eu leio em Atos, aí, pai, eu quero abrir mão de tudo, eu quero me jogar de cabeça para dentro disso, eu quero viver os teus propósitos para mim.
cara, eu parti pra cima, cara. Eu queria viver o reino, eu queria viver Atos, eu queria viver esse tal do avivamento, eu queria viver esse céu na terra. Poucos dias depois, alguém me deu um livro de um evangelista chamado Reinhard Bonnke, Evangelismo por Fogo, relatos do sobrenatural. Eu falei, cara, eu posso viver o sobrenatural de uma maneira natural. Daí outras pessoas me davam outros livros para eu ler e mensagens para eu escutar, e aquilo foi alimentando um fogo em mim, e eu comecei a ter tanta fome e desespero pela presença de Deus. Eu falava, Deus, eu quero ficar aqui preso na tua presença todos os meus dias. Acabei indo para o campo missionário. Eu fui ser treinado para ir para missões, e minha primeira viagem missionária foi para Filipinas, e eu comecei a ver pessoas se convertendo, pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus, pelo amor de Jesus. Eu falei, cara, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Eu falei, encontrei o que eu tenho que fazer. Eu fiquei fazendo missões por mais alguns anos, e eu lembro que uma vez eu estava lá na Índia, em Nova Delhi, fazendo obra missionária, e eu vi que, sabe, alguma coisa começou a incomodar o meu espírito. Eu falava, Deus, eu acredito nessa questão de obra social, eu quero ajudar aquele que está em necessidade, eu quero pregar o evangelho, mas Deus, até quando que eu vou dar pão ao faminto? Eu fiquei pensando, Deus, tem que ter algo a mais. E aí que o Senhor começou a falar comigo sobre o evangelho do reino, que o evangelho do reino, ele não vem apenas para salvar a alma humana. O evangelho do reino é tão poderoso, esse evangelho que Jesus veio para a terra para pregar e para trazer, ele era tão potente que poderia, além de transformar a alma humana, transformar o mundo. Eu comecei a sonhar, então, não só com avivamento, eu comecei a sonhar com reforma. E o Senhor começou a falar comigo, alcance as universidades. Eu lembro que eu saí correndo pro meu líder e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa nas universidades. E ele até me lembrou uma frase de um missionário famoso que falava assim, se nós ganharmos as universidades hoje, nós ganharemos a sociedade amanhã. E eu estava completamente dedicado a isso. Uma coisa foi levando a outra, e eu me encontrei nos Estados Unidos, exercendo o ministério pastoral, e lá trabalhando com jovens universitários, e lá trabalhando com jovens famintos por Deus, e começamos a ver então o reino de Deus de uma maneira tão palpável, o sobrenatural, e eu pensava, Deus, vou fazer isso aqui pro resto da minha vida. E Deus tinha me dado essa visão de tal desse negócio chamado dunamis. Um dia eu comecei a pesquisar e comecei a descobrir que essa palavra dunamis era a palavra no grego de poder. Mas não só poder, era o poder explosivo do Espírito Santo através de sinais e maravilhas. Eu falei, cara, é isso, cara, a gente precisa ver isso nas nossas universidades. Eu pensei, Deus, o Senhor me deu a estratégia. A gente entra com dunamis nas universidades, o reino se manifesta. Bom, porque eu sabia que os jovens, eles não estão com fome por religião. Os caras queriam a espiritualidade. E isso a gente podia entregar para os caras através do Espírito Santo. E uma vez que eles são impactados, uma vez que eles são totalmente tomados por esse poder sobrenatural de Deus, o amor de Jesus invadindo o coração deles, então a gente poderia treiná-los, doutriná-los, assim como a grande comissão diz, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu os ensinei. E assim formar então líderes para todas as esferas da sociedade. Então aquilo que culminaria em avivamento, ele eventualmente se tornaria uma reforma. Falei, Deus, isso é dunamis. E quando eu pensava, Deus, beleza, agora eu sei o que tem que fazer, vamos fazer aqui na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, veio o Senhor com mais um confronto. Ele me perguntou, você está atrás do sonho americano ou do sonho do reino? Falei, Deus, é óbvio que, cara, eu sou um homem do reino, eu sou fruto do reino, eu vivo pro reino, é óbvio. E Deus falou, se você está atrás do sonho do reino, abra mão aí de todas as oportunidades, abra mão aí de tudo aquilo que você está fazendo nessa terra tão promissora e vá ao Brasil, a tua raiz, e lá comece fazer algo a partir das universidades para alcançar todas as esferas do Brasil, e depois de lá eu te enviarei para as nações. Falei, Deus, é isso mesmo? Naquele momento eu já estava no meu trâmite com green card, cidadania, e eu falei, Deus, então eu abro mão desse conforto, eu abro mão dessas seguranças e voltei ao Brasil 10 anos atrás.
É isso mesmo, 2008, cheguei aqui e falei, Deus, estou pronto, o que o Senhor quer para mim? E eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui para um campus universitário brasileiro. Eu tinha saído do Brasil, ainda nem era universitário quando eu saí do Brasil, e eu não tinha realmente sentado dentro de uma sala universitária brasileira. E eu fui com a minha irmã, eu falei para ela, ó, amanhã você vai para aula? Ela falou, vou, eu posso entrar na tua aula com você? Ela falou, eu acho que sim. E eu fui, sentei lá dentro de uma sala de aula de artes plásticas lá na Belas Artes. E cara, para mim era uma outra realidade. O Senhor falava para mim, essas pessoas precisam do meu poder, essas pessoas precisam conhecer o meu amor. Eu falei, Deus, eu vou dedicar minha vida para isso. E uma coisa foi levando a outra. Nós começamos então um culto para universitário, era um culto para eclesiástico, não pertencia a nenhuma igreja. A gente estava tentando entender a natureza daquilo que nós estávamos fazendo. O primeiro culto aconteceu no dia 25 de abril de 2008. Vieram poucos universitários, na verdade veio muito mais idosos japoneses que me conheciam quando eu era pequeno, vieram para interceder no meio do culto, mas o Espírito Santo estava lá. No segundo culto vieram um pouco mais de jovens, no terceiro mais universitários, e de repente uma coisa foi puxando a outra e as coisas foram aumentando. Daí de repente o Senhor trouxe um romper para nós dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu lembro que um dia o Felipe Borges me liga e fala assim, Theo, aquilo lá que você ensinou pra gente no último discipulado, que a gente pode impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, aconteceu na minha faculdade. Falei, como assim, cara? Falei assim, cara, eu orei por uma professora minha, teve um romper miraculoso e no final da aula tinham mais de 60 alunos pedindo oração. Aquilo lá foi o início do que mais tarde seria os Dunamis Pockets, os nossos núcleos dentro das universidades. A gente começou a ver que esse sonho doido que Deus tinha posto no meu coração, Deus trouxe muitos caras doidos também pra, sei lá, viver isso junto comigo, cara. E aí a gente começou a cultivar algo que era uma paixão por Jesus em comunidade. Era uma fome para ver o céu sendo manifestado aqui na terra. Nós começamos a dividir dos sonhos e histórias, e toda vez que nós nos juntávamos, nós tínhamos testemunhos daquilo que Deus estava fazendo conosco. Não nas ministrações, porque ninguém chamava a gente para pregar. Não nas conferências, porque a gente nem tinha conferência. Nem tampouco nos nossos cultos, porque nossos cultos também eram demais, mas maioria das coisas que estavam acontecendo nas ruas. A gente estava na padaria orando pelos enfermos, estávamos no shopping profetizando, nós estávamos, sei lá, no condomínio levando pessoas para Jesus, eu estava no elevador orando por pessoas e o reino estava invadindo a sociedade. E quando começou a chegar na universidade eu falei, galera, é isso, agora está começando esse sonho que Deus me deu. E parece que é uma coisa muito doida, mas sabe, às vezes parece que o sonho, quanto mais doido que Deus põe no teu coração, mais gente louca Deus traz para cumprir esse sonho com você. E cara, a gente tava com uma galera que tava louca por mais de Deus, disposta, cara, a se jogar de cabeça para viver isso, e se tornou então a equipe Dunamis. E a gente começou a ver que no primeiro ano os cultos Dunamis começaram a crescer, as universidades começaram a se abrir, uma coisa foi levando a outra, e de repente a gente começou a falar, cara, a gente precisa formalizar um pouco mais isso. Eu acho que isso aqui é uma organização e a gente precisa formalizar, e as coisas foram tomando sua natureza, e eu lembro até hoje que um dia eu falei, tá bom, a equipe está crescendo, a galera que está colando aqui está aumentando, nós precisamos formalizar ou pelo menos escrever os nossos valores. E alguém teve uma ideia, vamos escrever a conduta Dunamis. Então a conduta Dunamis se tornou como um código de comportamento, um código de vida, um código de valor nosso que, se você vive aquilo, acaba se tornando aquilo a matriz do Dunamis Lifestyle. O estilo de vida Dunamis, que a gente vivia em comunidade, vendo o céu, invadindo a terra, vendo o reino agora. Sabemos que nós veremos ele na sua plenitude, na glória, mas agora a gente podia ver o céu, o reino de Deus invadindo as universidades e as esferas. Então foi assim que começou, e assim que tem sido, e assim que vai continuar sendo. E é disso que eu tô falando quando você tem uma comunidade, uma tribo,
um Dunamis Tribe, vivendo um Dunamis Lifestyle. E eu quero te convidar a viver isso. Não porque nós somos os donos da verdade, mas é porque eu creio que aquilo que Deus está fazendo no nosso meio é algo tão genuíno. E eu tenho visto em vidas sendo impactadas por isso. E eu sei que Deus quer te usar para fazer o mesmo. Sabe, nós somos seres humanos que nem você. Eu sou um cara tão falho, mas tantas vezes eu vejo Deus me usar e eu falo, Deus, é só pela tua graça. Porque eu também me sinto inseguro. Eu também me sinto não capacitado. Tantas vezes, eu falei uma vez pro pessoal, cara, de 5 vezes que eu prego, 2 das 5 eu fico completamente apavorado, pensando, Deus, se o Senhor não aparecer vai ser um fracasso. E outro dia Deus falou pra mim, é assim que eu te quero, completamente dependente de mim. Porque nesse momento onde você se sente fraco, é que você é forte, é quando a minha graça pode vir e entrar em cena. E cara, eu quero te convidar a você se pôr nessa posição onde, junto conosco, como movimento Dunamis, nós estamos dando passos para fora do nosso barco, falando, Jesus, se o Senhor não fizer com que nós venhamos andar sobre as águas, nós vamos nos afogar. E Deus ama quando nós tomamos passos de risco, porque Ele ama nos surpreender com o sobrenatural. E quando você faz isso repetidas vezes, aí então você vive o sobrenatural de maneira natural, se torna o teu estilo de vida. E é disso que eu quero falar com você, te convidar a viver esse Dunamis Lifestyle junto conosco. Agora, o que está acontecendo? É como se fosse um jogo de xadrez. E nesse momento, nós estamos ajudando cada pessoa, cada indivíduo, se posicionando no seu local, na sua função, na sua estratégia certa, para quê? Tudo culminar num checkmate para ganharmos essa geração para o reino de Deus. Isso que você acabou de ouvir, culminou no que eu e a nossa tribo chamamos de Dunamis Lifestyle. Agora, no vídeo 2, eu vou te mostrar como você pode começar a entrar nessa realidade do sobrenatural. E você já vai poder desfrutar já na prática dessa realidade com o desafio que eu vou te fazer. Você vai descobrir que andar no sobrenatural é muito mais simples do que você imagina. É verdade. Você pode me perguntar, mas Theo, como é que eu faço para viver esse Dunamis Lifestyle? Passo 1. Conduta Dunamis. Você lembra que eu falei sobre o Conduta Dunamis lá atrás? Então, Conduta Dunamis é como se fosse um código de comportamento, de valores que nós concordamos a viver juntos como comunidade. Inclui 7 partes. Primeira parte é orar diariamente. Que significa o quê? Ter o teu tempo, tua própria busca, você se responsabilizar pela tua busca espiritual de intimidade por Deus. Número 2 é um jejum periódico. Você entrar numa disciplina de constantemente estar nos períodos de jejum. Número 3, ministrar com ousadia. Eu falo pra galera, se é pra ministrar, meu, então vai pra cima, vai com tudo. Não vai com aquela timidez, não precisa ser tão educado. Cara, Deus te deu a palavra, parte pra cima com ousadia. Vai com coragem, não dá espaço pro medo. Porque uma vez que você tem um direcionamento de Deus, vai vir dúvida. Lógico, o inimigo vai por medo. Então por isso você tem que determinar, eu vou partir pra cima com ousadia. Número 4, vai ser generoso? Então você vai ter que dar com extravagância. Viva a tua vida com extravagância. Você vai doar teu tempo? Doa com extravagância. Vai doar dinheiro? Doa para alguém que está precisando, doa com extravagância. Porque eu creio que Deus quer trazer tantos milagres nas nossas vidas, mas Ele quer que nós venhamos estar livres das presas de mamon. Então nós vivemos estilos de vida de generosidade extravagante. Número 5, não tem como você viver aquilo que Deus tem para você se você estiver fora dos padrões de Deus. Por isso, nós nos comprometemos a viver em santidade, viver alinhado em retidão com os padrões de Deus. Número 6, é para fluir? Então tem que ser sobrenatural. Não vem com esse negócio de se Deus quiser. É lógico que Deus quer. Ele já deixou claro na palavra que Ele quer curar o enfermo, que Ele quer usar você para milagres, que Ele quer trazer o céu na terra, que Ele quer libertar o cativo, que Ele quer salvar o perdido. Então flua sobrenaturalmente. Faça algo para que todos consigam enxergar. Isso não é humano, isso não é natural. Tem que ser sobrenatural. Isso só pode ser Deus. O que nós mais queremos é sermos usados por Deus de tal maneira que todos venham testificar:
só pode ser Deus. E número 7, nós vivemos hoje no mundo falido, mas é a nossa responsabilidade fazermos justiça. Aquilo que está no teu alcance, aonde existe injustiça social ou injustiça de qualquer tipo, se estiver no nosso alcance, nós nos comprometemos, faremos justiça. Passo 2, seja intencional, tá? Então o que quer dizer isso? Você vai ser intencional em se descobrir, você vai ser intencional para bolar um plano de ação e não é só bolar, você tem que executar. E quando você for executar, você tem que perseverar. Por quê? Porque quando você estiver executando o teu plano de ação, virão momentos de poda, que são podas. Momentos onde o teu caráter será tratado, mas nesses momentos você tem que lembrar de João 15, versículo 2, é um versículo que eu cito muitas vezes. Diz assim: todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Então deixa eu falar, se você estiver passando por poda, é porque ele conta com você. Ele quer na verdade que você venha frutificar mais. Então persevere, seja intencional, do início ao final. Passo 3, se chama mentoria, é isso mesmo. Provérbios 11:14 já falava: não havendo sábio conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então eu posso falar que na minha vida pessoal, uma coisa que ampliou a minha visão, mostrou meus pontos cegos, me deu direção, estratégia para eu evoluir, foi a mentoria que eu tive com meus mentores. O meu pai espiritual, Dr. Kingsley Fletcher, mentores como Michael Brodor e Dave Gibbons foram homens de Deus usados para realmente me expandir a visão e também me ajudar a enxergar os pontos aonde eu preciso melhorar. E eu tenho visto o mesmo com os meus mentorados. Eu tenho feito esse papel para alguns e eu vou te mostrar mais exemplos em breve. Agora, vamos lá. Passo 4. Comunidade. É isso mesmo. Eu amo esse passo, porque o cristianismo, o reino, não foi feito para se viver aqui na terra sozinho. Provérbios 27:17. Você conhece esse versículo? Fala assim que como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Tem uma versão que fala o homem afia o seu amigo. Você precisa participar de uma comunidade. Você precisa participar de um coletivo onde você será afiado, pois isso é necessário. É um preço que se paga para cumprir o teu chamado, porque você é único e ninguém pode fazer o que você veio na terra para fazer, mas carecemos de aprimoramento e o andar com pessoas nos aprimora. No contexto de comunidade, nós somos afiados. Vamos para o passo 5, comprometimento. Esse é o passo 5. Gênesis 49:27 diz que Benjamim é um lobo predador. Pela manhã ele devora a presa e à noite ele divide o despojo. Para pensar o que significa isso. Benjamim, um lobo predador. De manhã, significando então a juventude, ele vai atrás da presa. À noite ele divide aquilo que ele pegou na manhã. Então você não pode esperar até a tua idade mais madura, até você, vou falar o português claro, você não pode chegar velho com nada. Meu irmão, você é jovem, tem energia, é pra acordar cedo pra ralar, meu querido. É pra gente estudar, é pra gente trabalhar, é pra gente construir, é pra gente sacrificar, é pra gente realmente angariar alguma coisa que na nossa idade mais avançada teremos para dividir com a futura geração. Hoje eu estou em cima de ombros de gigantes. Você pode pensar, Theo, mas você construiu tudo isso. Sim, eu sou o fundador do Dunamis, mas eu tenho plena consciência, cara, que eu estou sobre ombros de gigantes. Tem coisas que eu estou colhendo hoje que não fui nem eu que semeei. Pessoas que pagaram preço para eu estar hoje colhendo despojos. Eu quero fazer isso para a próxima geração. Enquanto tiver energia, eu quero poder correr atrás da minha presa, para um dia eu poder dividir meus despojos. Então, seja comprometido com isso. Coloque em prática aquilo que você diz que você vai fazer, sabe? Seja um jovem de palavra, seja um homem, uma mulher de palavra, comprometido com o que o teu sim é sim, o teu não é não. Isso aí é um valor aqui nosso. Passo 6. Esse só vai ser no terceiro vídeo.
Pô, Theo, por que não agora? Porque eu quero você comigo no próximo vídeo e eu quero te ver lá no terceiro. Mas eu vou trazer pra você sim. Inclusive, nesse próximo vídeo que eu já vou revelar pra você, eu vou te mostrar como você pode dar os primeiros passos para viver então o sobrenatural na tua área de atuação. Seja você na tua universidade ou já trabalhando, seja qual for a esfera da sociedade que você já está atuando, eu vou te dar passos práticos para você viver então isso que nós chamamos de um avivamento ambulante para dentro da tua esfera. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que você precisa para viver esse Dunamis Lifestyle? Você está vendo que tem um campo aí embaixo onde você pode pôr teus comentários e tuas perguntas, e eu e minha equipe nós faremos o máximo possível para respondê-las. O teu feedback e os teus comentários são muito importantes para nós. Então fica aqui meu abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Eu conheci Jesus em 2004 através de uma grande instituição, onde eu pude conhecer também a minha esposa, onde meu filho nasceu, onde eu fui criado, conheci muitas coisas da palavra, me aprofundei, fui liderado e tenho muita gratidão. Eu tenho certeza que através da Escola Dunamis, das aulas, dos coachings e dos materiais complementares, muitos livros que foram indicados, de todos os momentos a gente recebeu uma nova unção, uma nova autoridade. E eu sei que havia um momento na minha história que eu tinha muitas dúvidas dentro do meu coração e a minha mente não sabia direito para onde a gente estava indo. Mas a partir desse momento e caminhando com a escola, nós recebemos muitos novos conhecimentos, muitas confirmações no Espírito que transformaram a nossa mente e o nosso coração e nos levaram de fato a um novo patamar. Hoje eu entendo que milagres não são só para algumas pessoas, não são só para algumas igrejas, mas milagres são o produto da convivência com o Pai e com o Espírito. E esse entendimento a Escola Dunamis nos trouxe e nós passamos a enxergar, a ver e a conviver com sinais e com milagres, vendo o reino e as obras do Pai manifestados no nosso meio o tempo todo. Isso trouxe uma alegria enorme, porque trouxe uma convicção de que a gente deu o passo de fé certo ao escolher fazer a escola. A gente é muito grato a Deus pelas pessoas, pela escola, por tudo que Deus fez até agora, pelos milagres e sinais que nós aprendemos a fluir e passamos a ver. E por isso, nós temos muita certeza e muita convicção de que ainda há algo muito grande para vir, para acontecer. Olá, meu nome é Laís e eu vim aqui contar um pouco da minha história e do que Deus fez na minha vida através da Escola Dunamis. Eu estava afastada dos caminhos de Deus, eu fiquei 2 anos bem afastada enquanto eu fazia faculdade e Deus me fez voltar através de um surto assim, muito louco na minha vida. Ele virou minha vida de ponta cabeça e eu vi que eu precisava fazer algo, eu precisava fazer alguma coisa para que eu melhorasse. E foi aí que eu encontrei o Dunamis. E eu fui para um evento do Dunamis e eu voltei para Jesus e minha vida começou a ser transformada a partir daí. Só que eu não conseguia ter uma constante com Deus. Eu via Deus como um pai distante, eu não entendia a minha identidade, eu não conseguia entender. E eu vi a escola no dia que eu voltei para Jesus. Eu falei, cara, eu queria muito fazer, mas eu não tinha fé o suficiente para fazer minha inscrição. Porque eu sempre colocava meu empecilho, eu falava, nossa Deus, não vou ter dinheiro para fazer, tenho outras coisas, eu preciso investir em outras coisas. E eu não entendi a importância, na verdade. E foi aí que eu passei por um período de transição de igreja, que eu precisava mudar de igreja. E eu falei, Deus, eu preciso de algo concreto. Porque tá tudo mudando na minha vida, mas eu preciso de algo que me mantenha no foco. E eu fiz minha inscrição na escola e a partir daí eu passei por um processo incrível com Deus. E eu falo que a Escola Dunamis foi o que me manteve. Ela me manteve focada, ela me manteve firme, me manteve direcionada, porque o conteúdo das aulas são incríveis e o coaching também, assim, é genial, sabe? Ajuda muito. Toda vez que eu falo da Escola Dunamis para as pessoas, eu falo que é uma coisa muito necessária, porque a gente sabe, a gente entende, a gente sente a presença de Deus, mas é muito complicado hoje, com toda essa tecnologia, você achar um foco, sabe? Uma linear. E eu acho que a escola ela tem um direcionamento incrível. E Deus tem feito grandes coisas. Em questão de romper também, a Escola Dunamis, eu falo que eu não teria ousadia para nada. Eu era uma pessoa totalmente tímida e que não orava por ninguém. E assim, eu tenho inúmeros testemunhos de cura que Deus ele vem agindo, sabe? Por meu simples sim, sabe? Você tá disposto, você tá disponível, porque não é a gente que faz, sempre é Ele. Foi um divisor de águas, realmente. Tudo mudou, tudo foi transformado e hoje
eu consigo transmitir a alegria que eu recebo. Eu consigo transmitir o amor que eu recebo e eu sei quem eu sou, porque eu sei quem Ele é.